Olá, você que me acompanha aqui no canal do Instagram, canal do Peoncast ou pelo YouTube. E nós estamos aqui fazendo um teste. Nós tivemos início da live com a Gabriela, tivemos um pequeno problema de tecnologia. Estamos retomando aqui nesse segundo vídeo. Vamos ver como vai ser, se a tecnologia vai jogar a favor. Enfim, bora lá. A Gabriela daqui a pouco está entrando. Vamos entender como essa relação dessa atleta profissional com experiência internacional, e ela faz um trabalho incrível com os cavalos, e vamos bater um papo aqui. Bora lá. Muito bom. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que está ali no canal. Oi, Renê, não funcionou. Não consigo estar uma tela fixa aqui. Você me vê ou você não me vê nada? É totalmente escuro, mas eu te ouço bem. Tá, e para mim a tela tá a minha imagem, mas tá parada, tá fixa. Eu não sei como resolver, eu já reiniciei e não funcionou. Não, tranquilo. Vamos bater um papo e eu acho que já fica aqui o convite para numa próxima a gente fazer mais uma vez. Tá ótimo. Desculpa, viu? É que é a tecnologia, né? Sabe como é? Não, eu falo para todo mundo. Eu amo tecnologia quando ela funciona, Ah, né? exatamente. Gabriela, estou muito feliz de receber você aqui. Uma das coisas aqui no Peoncast, a gente fala sobre empreendedorismo, liderança e criatividade. Eu acho que esse momento que a nossa tecnologia não está funcionando, a gente não pode virar a página e falar, ah, a gente deixa pra lá. Não, tem que ser criativo, a gente precisa ter atitude, é melhor feito do que perfeito, não é verdade? Exatamente, isso que eu ia falar, né? Tem que falar, às vezes as coisas não acontecem como a gente espera e a gente tem que se ajustar à situação e fazer acontecer, né? Olha só, então vou fazer uma pequena introdução aqui e vou passar a palavra para você, tudo bem? Tá legal, tá ótimo. Bom, a você que está nos acompanhando, quiser deixar depois perguntas aqui para a Gabriela, a gente faz as perguntas ao final, vai ser um prazer. No canal Peoncast eu tenho vários objetivos, um deles é gerar o que a gente chama aqui no interior, que é um barulho de carroça na cabeça, ou uma pulguinha atrás da orelha. O que é isso? Às vezes você ouve um assunto, ouve uma situação e você não consegue esquecer daquela informação ou daquela frase de efeito, às vezes uma palavra vai poder mudar e gerar isso. O que a gente chama isso de barulho de carroça é provocar uma atitude, uma ação positiva, gerar uma provocação que te faça talvez sair da zona de conforto e talvez pesquisar e saber sobre alguma coisa. Então, nós estamos fazendo uma sequência de lives aqui com diferentes profissionais, diferentes áreas, mas sempre trazendo um foco de empreendedorismo, liderança, de se reinventar numa fase como estamos passando, e que gere valor e conteúdo. E, coincidentemente, eu comecei a seguir a Gabriela ali nas redes recentemente, e eu soube hoje, exatamente hoje, que ela também esteve no curso de criatividade em São Paulo, onde eu estive, e ela me viu, né, no hard work do papai, que a gente acabou se vendo de alguma forma. O mundo é tão pequeno que as coisas vão se conectando e a gente está aqui falando. Ao final dessa apresentação, a gente faz uma brincadeira chamada Somos Todos Contadores de História. Gabriela, seja bem-vinda. Conte um pouco da sua experiência profissional, conte um pouco da sua história como atleta, experiência internacional e depois a gente entra no tema do Horsemanship, que é a sua experiência hoje, o que você mais pratica, pelo que eu entendi. Seja bem-vinda. Legal, obrigada. Primeiro eu quero te agradecer o convite. Foi bem desafiador, na verdade, porque é um pouco do tema que eu não pratico hoje, né? Não é exatamente a minha área de criatividade, enfim, empreendedorismo, mas é um assunto que eu tenho curtido bastante, até acabei indo no evento através de uma amiga, naquele evento que você esteve, realmente foi incrível, do Murilo. E, enfim, vou me apresentar. Eu comecei, na verdade, a minha família não é do cavalo, mas com uns 6 anos, mais ou menos, 6, 7, eu comecei a me interessar por cavalo. Todos os cavalos que eu via, eu queria chegar perto e, enfim, acabei começando com as aulas de equitação e segui nas categorias de base da modalidade de salto, né? Salto a cavalo.
Com uns 15 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar já com cavalos, porque era o que realmente eu gostava de fazer. E acabei chegando num nível de equitação mesmo profissional. Então, com uns 15, 16 anos, eu comecei a dar algumas aulas, trabalhar alguns cavalos para outras pessoas, e virou a minha profissão. E, bom, a partir disso eu participei das competições nacionais, internacionais, fiz vários cursos, acabei morando fora também agora há pouco tempo, 2 anos na Bélgica, trabalhando com cavalos também. E há uns 4 anos eu tive o contato com o horsemanship, né, que é um pouco do nosso tema de hoje. Não sei se você quer falar alguma coisa ou se eu já posso entrar nesse tema. Pode entrar, até porque eu acho que o meu público principal, ele desconhece os termos e não é um público entendido. Mesmo que se entendesse de cavalo, por exemplo, eu ando de cavalo desde criança, mas começar a entender sinais, entender essa questão da relação da animal, foi uma dedicação de 2019 para cá. Então, eu acho que a grande maioria desconhece muita coisa e eu acho que é relevante aquilo que você vai explicar. Tá legal. Então, eu vou tentar falar de uma forma assim simples, né, para as pessoas que não são do meio do cavalo. Então, o que a gente entende por horsemanship, né? Traduzindo, seria a relação entre homem e cavalo. Ter que, vamos falar assim, recomeçar, né? Vamos ter que reagendar aí um outro momento. E já de antemão peço desculpas àqueles que fielmente vieram acompanhar a Gabriela e acompanhar aqui o canal. Quem quiser me seguir, René Moreno, _ ou Peãocast. Conhecer um pouco do nosso trabalho, que a gente vem fazendo. Estou aguardando a Gabriela entrar aqui novamente. E esses imprevistos da tecnologia acabam nos deixando um pouquinho chateados, mas faz parte. Lamento. Muito bom. Cadê você, Gabriela? Ok. Vamos fazer uma última tentativa aqui. Quem sabe essa é a que vai fazer dar certo. Talvez seja essa que vai fazer dar tudo certo agora. Oi, Renê. Não apareceu, né? Na verdade, o que aconteceu? Continuou travada a imagem, só que chegou uma hora que a sua voz sumiu também. Sim, na verdade eu estou no Wi-Fi na minha casa, normalmente ele funciona bem. Enfim, posso tentar continuar? Você está me ouvindo agora? Vamos fazer mais essa tentativa? Vamos. Dá sequência. Até onde eu escutei, você começou a falar da sua experiência, você depois começou a ensinar da aula também já, preparar alguns animais, daí para frente. Tá legal. Bom, então, falar um pouquinho sobre o horsemanship, né? Qual é o significado dessa palavra, já que a gente vai entrar nesse tema. Se a gente traduzir horsemanship, seria a relação entre o homem e o cavalo. Né? Essa é a tradução. Então, o que a gente entende é todas as pessoas que têm algum tipo de relação com o cavalo, seja do chão, seja um tratador de cavalo, ou seja um cavaleiro, qualquer pessoa que se relaciona com o cavalo pratica o horsemanship. Né? Essa é a ideia. O que vai diferenciar é a qualidade dessa relação. Então, se eu entendo bem um cavalo, se eu consigo ter a sensibilidade de compreender o que ele precisa em cada momento e como propor as coisas para ele,
existe uma relação de boa qualidade, né? Então, na verdade, horsemanship, em geral, é essa relação. Há uns 4 anos, eu comecei a estudar uma linha de horsemanship, que na verdade é uma filosofia de trabalho e que acaba sendo uma filosofia de vida, porque a gente que trabalha com os cavalos e para os cavalos, o cavalo acaba sendo a nossa vida, né? Tudo gira em torno dele. Então, é uma linha que chama Horsemanship Clássico, desenvolvido na Califórnia, nos anos 20 ou 30, mais ou menos. E baseado no entendimento do cavalo, da natureza do cavalo, né? Como ele compreende o mundo, como ele compreende as relações entre ele e os outros cavalos. Então, seria, na verdade, enxergar o mundo pelos olhos do cavalo, né? Como propor as diversas coisas que a gente precisa propor para ele de uma forma que faça sentido para ele, né? De uma forma que o cavalo entenda. E realmente, assim, depois já de mais de 20 anos de experiência profissional que eu tinha no esporte, revolucionou a minha vida, porque eu dou sempre esse exemplo. Imagina que você vai para o Japão, chega lá, você tenta pegar um táxi e conversar com uma pessoa que só fala japonês. A pessoa vê que você quer se comunicar, a outra pessoa também quer se comunicar, mas vocês realmente não se entendem, né? Existe uma tentativa de comunicação, mas não é claro para ninguém. E com o cavalo, o que eu percebi foi exatamente isso. Tudo começou a fazer sentido para o cavalo, né? Então, quanto mais conhecimento você tem sobre o outro, que nesse caso o outro é um ser de uma outra espécie e de uma outra natureza, né? O cavalo é uma presa na natureza, e nós, homens, como cachorros e felinos, somos predadores. Então, é muito até desafiador, na verdade, você se colocar na posição do outro, sendo que o outro é uma pessoa completamente, uma pessoa não, é um ser completamente diferente de você, né? Ele encara o mundo e a vida de uma forma completamente diferente da sua. Então, é incrível, assim, eu acho. Você falou que desde 1920 existe essa filosofia que é uma modalidade clássica, a qual você colocou. E tem uns 4 anos que você, vamos falar, começou a estudar mais sobre isso, né? Eu Sim. venho em relação com o animal na roça. Meus pais trabalharam com animal, tração animal, né? Ainda eles usaram ali na agricultura a tração animal. Meu pai tem 92 anos hoje. Então, esse processo, eu vi esse processo, vi doma, animal sendo assim judiado para poder deixá-lo manso, ou seja, como que você deixa uma criança boazinha se você só agride ela, pensando assim no animal, né? E essa relação de carinho e de sinais que o animal vai dando, você, tipo assim, você consegue ter um melhor aproveitamento do animal, e aí também. Com certeza, porque a partir do momento que as coisas fazem sentido para o cavalo, e que você se torna, na verdade, o líder dele, né? Porque o cavalo na natureza, ele existe um líder e muitos liderados. Então, a grande maioria dos cavalos é liderado. Ele quer um líder e ele se sente muito confortável na situação de liderado. Porque o líder, na verdade, vai protegê-lo, né? Então, eu acho que se a gente consegue fazer esse papel na vida do cavalo, um papel de líder e que vai ajudá-lo a sair sempre de qualquer confusão que ele tenha, de um medo, de uma situação que para ele seja complicado, ele vai estar 100% disponível para a gente, né? E 100% cooperativo. O que eu percebo, Gabriel, vamos falar assim, eu achava que eu entendia dos animais. Eu achava, né? E é tão interessante, quanto mais você estuda, mais você percebe que você é ignorante naquele assunto, né? E é legal você perceber que você é ignorante naquele assunto, porque você sempre vai estar aberto a aprender mais. E aí eu não entendia por que um cavalo que sabia fazer algo, alguma coisa, ou era obediente para alguma coisa,
quando entrava uma outra pessoa na situação, ele não obedecia. Eu não conseguia ter essa compreensão. Então, na verdade, tem a ver com a liderança da pessoa, ou seja, aquela pessoa não tem clareza do que ela está fazendo ali, o cavalo não vai obedecer, mas não porque não quer, porque ele não entende a clareza que a pessoa quer. Seria isso? Eu acho que sim. Na verdade, pode ser. O cavalo é muito sensível, né? Ele é um dos animais mais sensíveis da Terra, porque ele é um animal de fuga, ele não tem defesas naturais, então ele é uma presa muito vulnerável. Então ele é extremamente sensível, né? E extremamente reativo. Qualquer situação que ele se sinta desconfortável, ou com medo, ou inseguro, ele vai fugir. O primeiro pensamento dele, por instinto, é fugir daquela situação. Até por isso que muitos acidentes acontecem, né? Não é que o cavalo é ruim, ou o cavalo é mau, ou o cavalo é bardoso, né? Como o pessoal diz na roça. Na verdade, Perfeito. o cavalo ele está desconfortável e a vontade dele, pelo instinto de sobrevivência, é se livrar daquela situação. E o que acontece, eu acho que quando o cavalo entra em relação com uma pessoa que não tem conhecimento ou não tem sensibilidade, né, ou não tem experiência em se relacionar com o cavalo, por ser muito sensível, ele não vai estar disponível para aquela situação. Porque ele, com certeza, ou se a pessoa é coerciva, ele vai ficar com medo e vai querer, enfim, não se relacionar. Se a pessoa também, na verdade, nem consegue chamar a atenção do cavalo, ele vai ignorar a pessoa. Então, depende muito da situação, da energia, né, com que a pessoa se apresenta. E o cavalo, ele é um espelho, então ele vai reagir ao que é proposto para ele. Então, se realmente a pessoa não sabe o que fazer ou entra muito agressivamente, o cavalo vai ter uma reação de acordo com a pessoa que estiver lidando com ele. E realmente, se uma pessoa, pessoas diferentes com o cavalo tem reações diferentes, com certeza. Hoje, Gabriela, o seu trabalho em si, o seu trabalho atual, ele, você faz um trabalho que eu acompanho nas redes, que você faz diariamente com os animais. Essa proposta é para preparar animais para que eles possam praticar provas, né, por outros atletas. Você prepara esses animais. E uma segunda pergunta, se você já faz ou pretende fazer isso também, talvez, com um grupo de executivos, de professores, educadores, no sentido assim de aproximar essa leitura, essa sensibilidade que você tem com o animal para trazer para o mundo do negócio corporativo, do mundo, da rotina, às vezes até de um pai e de uma mãe que vai ter uma relação melhor com a sua família. Então, são duas perguntas. Se você faz isso para preparar exclusivamente para atletas, né? Preparar o animal para ter melhor desempenho e para se já faz ou pretende fazer alguma coisa para o futuro em relação a isso. Tá, vamos lá. Primeira pergunta. Até eu não sei se você acompanhou o Cri Cri Cri, né? Que é aquele curso do Murilo para crianças criativas. E o Perfeito. Criando Murilo, criança criativa. isso, e o Murilo fala muito de criar crianças autônomas, né? De você dar autonomia, enfim, educar dessa forma, para que a pessoa seja livre, seja autônoma e consiga passar pelas situações. O que eu espero dos meus cavalos e o que eu tento com eles o tempo inteiro é isso, é dar autonomia para o cavalo. Então, ele vai conseguir administrar os sentimentos, administrar as emoções dele, administrar o físico dele realmente, né? Administrar situações de medo, de confusão, por ele próprio. Então, na verdade, eu quero que o cavalo tenha recursos para viver a vida dele, independente da pessoa que estiver montada, né? Então, essa relação com a pergunta que você me fez. Então, quando eu formo um cavalo, a chance dele ter algum problema com um cavaleiro, por exemplo, amador, um cavaleiro que não tenha muita experiência, é muito menor, porque o que eu busco no meu cavalo é que ele saiba o que ele tem que fazer nas diversas situações. Tanto no dia a Em dia cima do dessa manejo, mesma, como no treinamento ou nas competições. em cima dessa mesma pergunta, resposta, a pergunta é: esses cavalos são especificamente para competição? E se
também você faz um treinamento para o cavaleiro. Essa relação sua com o cavalo exige, você tem um treinamento também para o cavaleiro, para que ele saiba a sua filosofia e o seu manejo com o animal, para que esse futuro cavaleiro, aquele cavalo também possa seguir uma linha. Existe esse tipo de treinamento para o cavaleiro? Tá, vamos lá, duas perguntas então. A primeira eu sou do esporte, né, dos cavalos de salto, e eu gosto, eu quero continuar competindo, então a grande maioria dos cavalos que vêm para mim, para eu treinar, são cavalos de salto, são cavalos criados para saltar e cavalos que vão competir até o final da vida, até onde eles conseguirem e tal. Segunda pergunta, sim, cada vez mais as pessoas têm me procurado para conhecer sobre esse aspecto do cavalo, né? Sobre o comportamento, sobre como o cavalo entende a vida, porque realmente facilita muito o treinamento, né? Então tem esse lado do treinamento, de facilitar a vida do cavalo esportista e do atleta, e por outro lado eu tenho um público legal também, assim, cada vez maior, que gosta do cavalo antes de gostar do esporte, né? São duas coisas diferentes. Então, existe o pessoal que gosta só do esporte, existe o pessoal que gosta do cavalo e também de competir, mas então que eles estão cada vez buscando mais conhecimento nessa área, entender realmente o que é um cavalo, né? Como ele funciona, como ele, enfim, como ele age na natureza e gerar um bem-estar maior. Eu acho que isso também é um caminho sem volta, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas cada vez mais as pessoas estão buscando bem-estar, uma expansão de consciência, enfim, de... É isso, acho que qualidade de vida, né? Cooperação. Então, a maioria dos seus clientes são pessoas que usam do animal para fins de esporte. Hoje, pode dizer que basicamente esse é o perfil do cavalo, vai ser treinado para isso, e esse é o perfil do cavaleiro. Não é para um passeio diário, ainda não, esse tipo de cliente você ainda não tem. Para um animal que quer só aprender alguns manejos, enfim, coisas mais nesse sentido. Hoje você não trata desse tipo de perfil de cliente. Eu já dei aula, sim, para pessoas que não são do esporte, que não saltam. Para mim é indiferente. E, na verdade, até para outras modalidades eu já ajudei algumas pessoas. Então, eu gosto do cavalo antes do esporte. E eu acredito que esse conhecimento, independente da modalidade que você pratique, ou mesmo que seja uma cavalgada ou um passeio no sítio no final de semana, vai ser muito mais proveitoso, muito mais seguro, né? Porque a gente acaba, acho que um aspecto mais importante desse conhecimento é gerar segurança tanto para o cavalo quanto para os cavaleiros, porque a gente evita muito acidente conhecendo as reações dos cavalos, né? Como eles operam a vida deles. Então, a partir do momento que você compreende, você vai conseguir propor experiências positivas para ele e evitar experiências negativas. Então, eu tenho, sim, um público que não é do esporte, não é o meu foco. Hoje, no Aras onde eu trabalho, eu tenho só cavalos de performance, mas eu recebo, sim, pessoas e clientes que não são do esporte. Para quem gostaria de contratar seu trabalho ou possivelmente ter uma ideia do que é feito, você está aberta, você tem agenda para esse ano, tem um contato, que região do Brasil você está, se quiser deixar seu contato para que as pessoas possam ter isso como né? Tá. Eu recebo os cavalos em treinamento no Aras Jaú, que fica em Vargem Grande Paulista, em São Paulo, aqui é na Raposo Tavares, quilômetro 46, então é bem próximo a São Paulo. Lá a gente tem a estrutura toda para receber os clientes, enfim, receber as pessoas que queiram, tanto para o esporte quanto para esse trabalho de horsemanship voltado, enfim, para o bem-estar. Com certeza, esse ano, com essa pandemia, enfim, as coisas estão um pouco confusas, né? Mas eu recebo clientes para aula no Aras, ou eu posso também viajar até onde a pessoa esteja
quando isso tudo acabar, quando a gente conseguir se locomover de novo. Você faz atendimento no próprio estabelecimento, no próprio áreas da pessoa, que permanece o período ali para fazer uma avaliação e fazer um trabalho também. Isso, existe a possibilidade de eu ministrar cursos ou workshops, enfim, como a gente organizar. Eu, na verdade, até tinha alguns organizados, mas com essa pandemia agora foi tudo cancelado. Mas existe essa possibilidade, sim, de ir até o cliente, ir até onde a pessoa precisa. E a outra pergunta que eu fiz, que é sobre a questão de ampliar esse seu trabalho, que é maravilhoso, que é entender esse mundo, principalmente do mundo do cavalo, que eu acho que todo mundo... É difícil alguém que não goste de cavalo. Eu acho que, sei lá, eu imagino que cachorro deve estar na lista dos primeiros, mas eu não sei se cavalo... Eu não sei, mas eu imagino que cavalo desde estar ali. Cachorro e cavalo deve ser, né, a briga é feia na lista dos primeiros colocados. Mas eu imagino assim, quantas pessoas que gostariam de ter um animal, ou por custo, por causa do tamanho é difícil, mas não entendem, mas poderia ter um contato, pelo menos uma vez por mês, para ter contato com o animal e entender. Existe projeto seu de fazer alguma coisa para um público que não é um público entendido ou que gostaria de ter isso como esporte, até como animal de estimação, mas pelo menos uma vez ou outra ter chance de ter contato? Você tem projeto? Sim, tenho. Eu já fiz algumas dinâmicas. Existe um trabalho que eu faço num redondel. Outro dia até você postou, né? Você estava trabalhando no redondel com uma égua sua. Então, existe um trabalho, sim, é uma dinâmica que eu faço, bem bacana. Fiz com várias pessoas que não são do cavalo, fiz com executivos, você tinha me perguntado. E é incrível a resposta, porque a pessoa, na verdade, né, entra naquela situação, se sente bem vulnerável, porque ela não é o ambiente dela, e ela consegue se observar, né? O cavalo acaba sendo realmente um espelho. Então, a forma com que as pessoas se colocam para o cavalo, normalmente refletem a realidade delas na vida delas. Então, algumas até falam, nossa, eu sou assim na empresa, eu não consigo me colocar. Ou então, eu coloco muita energia e as pessoas até ficam estressadas porque eu não dou espaço, eu não dou tempo de ver, de ouvir a outra pessoa, de ter um retorno, e eu já coloco mais pressão na pessoa. Então, é um trabalho de autoconhecimento mesmo, né? De leitura do cavalo. Usar Viu? Aquela égua o ainda não é cavalo. minha, aquela propriedade